Como é que comenta a evolução das relações entre a União Europeia e a China, hoje apelidada, todos ouvimos, de rival sistémico? No mesmo dia em que foi recebido pelo presidente Macron, a chanceler Merkel e o presidente Juncker, o presidente Xi da China assinou um contrato para a compra de cerca de 300 aviões da Airbus, a empresa europeia, é tudo uma questão de palavras, é isso? Não. Em primeiro lugar, não se chame de ingênuos, porque a ingenuidade é o pior dos impedimentos em política externa. Em segundo lugar, eu talvez a surpreenda dizendo que estou 100% de acordo com os termos com que a Comissão Europeia descreve a nossa relação atual com a China. O que eu leio é tudo, porque o que nós dizemos é que a China é um nosso parceiro cooperativo, designadamente na agenda do clima, é o nosso parceiro negocial, isto é, temos interesses divergentes, às vezes convergem e aí trabalhamos, é o nosso concorrente económico, por exemplo, em África, e é o nosso rival estratégico em modelos de governação. Quer dizer, nós temos uma concepção das instituições políticas muito diferente. Houve um sim português, ou pelo menos um interesse manifestado por Portugal ao convite, ou ao desafio, como quiser dizer, para a Rota da Seda. Isso causou, nós sabemos que causou alguma perplexidade e incómodo em alguns meios diplomáticos. Qual é a sua própria opinião sobre a natureza e o propósito da Rota da Seda? Estamos perante que tipo de operação? É uma iniciativa chinesa no sentido de ganhar influência nas grandes redes de transportes e comunicações do mundo, designadamente aquelas que ligam a Ásia à Europa, na qual Portugal tem um interesse estratégico. Tem um nome, aliás, muito simples, Porto de Sinas. Eu ia responder, para ser curto e de forma não ingênua... Eu ia falar da ingenuidade, com a sua licença. Apenas com este exemplo. Já hoje há uma ligação ferroviária de mercadorias que vem do confim da China até Madrid. Portugal quer ficar à margem disso? Quer que eu lhe diga quais são os países europeus por onde passa esta ligação? Não, exatamente, são diversos. Diz-se muitas vezes, Portugal está hoje muito... há um peso que alguns acham que é excessivo do investimento chinês em Portugal. Exatamente. Quer que eu lhe diga quais são os 5 países europeus em que há mais investimento chinês? São o Reino Unido, a Alemanha, a França, a Itália. Muito depois vem Portugal. O governo tinha ou não tinha consciência da delicadeza política e diplomática do memorando assinado entre a Altice Portugal e a Huawei para as redes 5G? Não, esse memorando... Tinha ou não tinha? Pegando nas suas palavras e na segurança. Esse memorando de entendimento foi assinado entre uma empresa francesa e uma empresa chinesa. Eu continuo a raciocinar como se não fosse ingênuo. Entre uma empresa francesa e uma empresa chinesa. Desse memorando resulta alguma obrigação para o Estado português no lançamento do concurso, que há de fazer-se a seu tempo, no lançamento da nossa rede nacional de 5G? Não. Não? Não, evidentemente que não, porque não é a Altice nem é a Huawei que mandam no governo português. O governo português terá em conta condições de segurança no lançamento, claro, porque essa é uma questão crítica. Até agora os americanos têm-nos chamado a atenção para os problemas de segurança que podem vir aqui e nós ouvimos, registamos, lemos e conservamos tudo o que nos dizem, porque os americanos são um aliado essencial de Portugal. Tenhamos sempre presente aonde pertencemos. Eu uso uma expressão que, aliás, o Presidente da República faz o favor de também usar, porque dá mais peso a isso. E é uma expressão muito simples, e eu espero que não seja considerada indelicada pelos chineses. Dizemos, a China é a nossa parceira, mas não é a nossa aliada. O Brexit, eu acho que se eu disser aqui a palavra Brexit, tenho medo que os espectadores desliguem, porque há uma certa... Queria fazer uma proposta muito mais simples, é que nós não nos atrevêssemos a falar sobre esse assunto, porque a vertigem é tal não, exato. que eu não consigo dizer tem nada. toda a razão, mas está pessimista, não pode deixar de estar. Estou preparado para tudo, incluindo para o pior dos cenários. Sim. E, por exemplo, para a diminuição de credibilidade de Londres na sua influência europeia e internacional, também está. Infelizmente, para uma pessoa que cresceu a admirar o Reino Unido, tenho que reconhecer que essa credibilidade já foi muito perdida. A NATO vai fazer 70 anos, mas o empenho nela já conheceu melhores dias, parece-me, o Sr. Ministro dirá.
Portugal, que NATO quer? É muito simples. Ponto 1, para Portugal, a NATO é a estrutura de defesa coletiva. É o sistema de defesa coletiva. 2, a União Europeia, que também deve ter uma política de defesa e uma cooperação reforçada em defesa, deve tê-lo para reforçar o pilar europeu da NATO. Não para construir uma alternativa à NATO, mas para reforçar a NATO. Para isso, nós precisamos de investir mais em defesa, certo? Mas investir mais em defesa com inteligência, não é apenas armas. É também em dispositivos de defesa face aos ataques de cibersegurança, por exemplo. Exatamente. Face às ameaças híbridas, para a defesa da nossa segurança energética, utilizando e desenvolvendo as nossas indústrias e as nossas tecnologias. E é essa a NATO que nós queremos. Por isso, aliás, é que nós fugimos a usar expressões como exército europeu, e eu até, pessoalmente, nem sequer uso a expressão autonomia estratégica da Europa. Porquê? Porque às vezes isso sugere que a Europa pode querer emancipar-se da NATO. E para nós é muito claro, o sistema de defesa coletiva que nós precisamos é a NATO. É a NATO, e chega. Agora, é um sistema de defesa, porque para além da NATO, o que existe são as Nações Unidas, para o nosso interesse, não é? Não penso que o Governo, neste momento, viva um momento particularmente feliz por isto, porque se começa a generalizar, ou talvez comece a generalizar, a percepção, e a política vive muito das percepções, de um acumular de arrogâncias ou de abusos. Está preocupado com isso? Não. Então agora se eu disser que isso é uma forma... Não, que isso é uma forma de... Arrogante de responder. Exato, não, é uma forma sincera. Não. Arrogante não direi, não com certeza. Tenho o suficiente respeito por si para não despejar aqui o argumentário que existe para contrariar essa sua percepção. Sabe, aquela famosa e espantosa fórmula do nosso Mário de Carvalho, quando diz é preciso não confundir o género humano com o Manuel Germano. Isto é, as pessoas são uma coisa bastante diferente da bolha em que cada um de nós andamos. Eu também ando dentro de uma bolha, não é? E cada um de nós anda dentro de uma bolha. O governo portanto, não é anda... sair da bolha para... Ouça, ainda bem que disse a palavra bolha. O governo não está dentro de uma bolha entre, por exemplo, todas as inúmeras pessoas que vieram da Juventude Socialista à roda de Pedro Nuno Santos, por exemplo, entre os numerosos amigos políticos do Dr. António Costa, que com ele têm feito uma caminhada. Isto são bolhas. Não, mas não é pejorativo, são objetivamente bolhas. É preciso distinguir as bolhas. Não. A minha bolha é má e a sua bolha é boa. A coisa mais natural no mundo é que um governo numa democracia seja liderado por um partido político e que dele façam parte os quadros que esse partido político tenha e entende o primeiro-ministro da ocasião, que estão mais capacitados para o exercício das funções públicas. A família Vieira da Silva em Portugal tem dois excelentes quadros políticos. Como a família Miliband, em Inglaterra, tinha quatro aliados espetaculares. Sim. E é preciso, portanto, não confundir as coisas. Acha isto um provincianismo? Não. Estas minhas perguntas. Sim. E depois dizer assim, que o marido da ministra ou a mulher do ministro, isto é sempre um bocadinho machista, porque é sempre o marido da ministra ou... ser um professor universitário, ser um eminente jurista e por isso ser suspeito é de um parolismo. A senhora diz provincialismo porque é educada. Não, eu, como sou do Porto, gosto de usar o português em todo o seu esplendor, chamo-lhe mesmo parolismo. Inacreditável. O ponto é, algum de nós nomeou algum familiar seu para lugares públicos? Porque isso tem um nome. Se eu tivesse feito, era nepotismo. Algum de nós subiu na carreira política apenas por ser primo deste, sobrinho daquele, pai do outro ou filho de Beltrano? Isso seria um erro. Portanto, toda a gente toda a gente que está no governo, no Estado, da família César eu não lhe sei dizer isto. É mérito próprio. Não, eu não lhe sei dizer isso porque teria a ver caso a caso.
O Partido Socialista não ganhou as eleições europeias, não ganhou as eleições legislativas, não ganhou as eleições regionais e só ganhará, se as ganhar, no dia em que forem apurados os seus resultados. E quem pensar o contrário estará a fazer a mesma figura tola que à direita fizeram meses a fio aqueles que achavam que o Dr. Rui Rio estava morto. E quem pensa assim revela não conhecer não sabe ver as a coisas. política, sim. E então, quem pensar assim e tiver, por exemplo, uma experiência política semelhante à minha, então é mesmo sinal de que deve pensar agora noutra vida, não, porque já perdeu a mão. Perdeu a mão e o pé. O Sr. Ministro já disse que gostaria da reedição desta fórmula governativa. Acha que está em condições de afirmar que isso é o natural que venha a suceder? O mais provável é que haja uma maioria de esquerda no Parlamento. E, portanto, nessas condições, o que eu digo é que, independentemente do número de deputados que o PS tenha, mesmo que tenha 116, o PS deve propor a reedição da atual fórmula política. Porque foi muito importante também do ponto de vista político. Isto é, não entrando agora em linha de conta sobre os méritos da governação, que imagina, para mim são muitos, a atual fórmula política desbloqueou e, digamos, descongelou o sistema político-parlamentar. Sim, uma ideia que havia fixa de que não se podia governar... Tornámos-nos nórdicos, tornámos-nos uma democracia madura.